Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os milhares de inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, indique a um amigo, uma amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, suas notificações, colocar like no que vocês gostaram e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que nós criamos um membro apoiador. O membro apoiador é uma coisa importantíssima para fortalecer o jornalismo de qualidade, plural, independente, nesse momento complexo que nós estamos vivendo já nesse ano eleitoral de 2022. Por incrível que pareça, conseguimos superar 2021. É muito fácil para ser membro apoiador e apoiar o jornalismo independente, de qualidade, plural e democrático. Entra rapidamente no computador, põe lá canal do YouTube, Marco Antônio Villa, e aí tem duas formas. É tranquilo e você escolhe qual forma você quer apoiar o canal. Lembro que nós estamos organizando um conjunto de entrevistas, inclusive eu estava articulando agora aqui, várias entrevistas para a semana que vem, acabando de acertar, tem entrevistas bem diferentes, coisas bem legais, que nós vamos começar janeiro, assim, muito bem, inclusive com a entrevista do Roberto Freire, que nós postamos, que está bem bacana, que é a última entrevista postada. No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, e no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Bem, passei por todo o noticiário, claro que o assunto do dia é o Mandrião, né? O Mandrião estava passando férias, longas férias, quase 2 semanas de férias, somando São Paulo e Santa Catarina, teve um problema de saúde no intestino e veio de madrugada para São Paulo. E o seu médico só pode ser aquele, não pode ser qualquer outro, num país que tem grandes especialistas na área, brilhantes médicos, eu conheço inclusive alguns deles dessa área, mas não pode, tem que ser só um que está lá nas Bahamas e que está vindo para cá. E vai ter agora tudo aquilo que nós já estamos cansados. Nós somos um raro país no mundo ocidental que os hospitais se transformam em noticiário político. Isso é importante, isso só digo aqui, nesse espaço, ninguém fala. Né? É um dos raros países, se não for o único, no mundo ocidental de democracia consolidada que o hospital é teatro político. Eu nunca vi, pode olhar. E aí vai ser aquela coisa, vem o repórter, eu sei que é obrigado, eu entendo, eu só estou explicando mais como observador, tudo bem? Aí o repórter fica aqui falando, atrás está o logo do hospital, é bom, propaganda gratuita, né? E aí fala, passa um dia, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, né? Aí vem as pessoas, aí vem um sujeito, traz flores, aí vem outro, traz uma cartinha, aí um começa a chorar, quando não ocorrer mais uma previsão, e olha, mais uma acertada, hoje tem várias que eu vou falar, hein? Venha querer agredir a imprensa. Né? Poderemos ter, espero, torço que não, mas eu conheço os nazifascistas bolsonaristas, né? Vão dizer que a imprensa está lá porque está desejando mal, etc, e para o que para essa situação terrível que nós estamos vivendo. Falando nisso, eu tendo a lembrar, eu lamento, porque eu acompanho muito durante o processo de impeachment, mas não é possível a deputada Janaína Pascoal dizer que o olho gordo causou problema de saúde em Bolsonaro, né? Não dá, né? Não dá, né? Nem vale comentar, nem vale. É inacreditável, né? Então, a questão toda não é... a minha visão de mundo é totalmente diferente do nazifascista, bolsonarista e sua quadrilha, e sua Orcrim. Eu espero que ele se recupere rápido, porque ele tem de pagar suas contas para a justiça, certo? Ele vai sair do governo, vai, sim, mas vai para a cadeia. Agora, ele está tendo um tratamento que ele negou aos brasileiros. Isso é importante, ter um outro olhar, né? Ele está tendo um tratamento pago por você, por mim, por nós, que ele impediu que os brasileiros pudessem ter durante a pandemia, com uma estrutura mais cara, tudo pago pelo dinheiro do contribuinte, tudo. E ele fez todas as férias a São Paulo, Santa Catarina, litoral paulista, litoral catarinense, pago pelo contribuinte, né? Tudo aquilo. E se ele tivesse preocupação com a saúde, registre. Se ele tivesse, ele não estaria fazendo tudo o que fez agora e outras vezes, aquele monte de pastel, aquelas coisas, pastéis para lá, comendo não sei o quê, fazendo tudo aquilo. Portanto, é que ele é responsável por ele próprio. Então, não é olho gordo. E não é, como diz o filho quadrilheiro,
o Flávio Bolsonaro, da mansão de chocolate, que até hoje não explicou, dizer, então, que os hipócritas, não sei o quê. Hipócrita é ele. Não, ele não é hipócrita. Ele é criminoso, o Flávio Bolsonaro. Faz parte de uma organização criminosa cujo chefe é o pai. Então, não tem nada a ver, portanto, uma coisa com a outra. É fundamental, e esse espaço é o canal da memória e da verdade e do acerto. Nós já dissemos isso, cantamos a bola. Quando logo cedinho, 6h30 da manhã, 6 horas, eu já vi a notícia, eu falei, mais uma vez, acertei, né? Basta vocês pegarem o arquivo do canal, né? E isso é importante. E eu quero justamente comentar hoje sobre isso, sobre essa questão. Eu fico lendo o noticiário e a impressão que dá é que a eleição já está decidida. 10 meses antes, já decidiram a eleição. Parece um jogo de futebol, uma final, em que, antes de começar o jogo, muito antes, já se decidiu quem ia ganhar o jogo, a quem seria entregue o troféu, e o suposto ganhador já está dando a volta olímpica. Mas espera, o jogo nem começou? O mesmo se aplica ao processo eleitoral. Como é possível falar, e vamos colocar a questão diretamente, que o Lula ganha a eleição? Mas espera, ninguém sabe, pelo calendário da Justiça Eleitoral, nós não temos ainda os candidatos. Como é que é possível? O jogo nem começou e ele já ganhou. E pior, no primeiro turno, seria como? No futebol, o jogo nem começou, você já disse que você ganhou de goleada. A história costuma seguir outro caminho. E aí é interessante, e aqui também a história sempre está presente, e sempre um olhar diferente, por isso que o nosso canal é diferente dos outros, né? Vamos lembrar dos 2 últimos processos eleitorais presidenciais, 2014 e 2018. 2014, dia 13 de agosto, tem aquele trágico acidente em Santos, caiu o avião e morre o candidato Eduardo Campos, candidato do PSB, governador de Pernambuco à presidência da República. Tinha como vice Marina Silva. Né? Marina Silva acaba assumindo a titulatura e Beto Albuquerque, indicada pelo PSB para vice-presidente. Rapidamente, Marina Silva começa a crescer e, na final, início de setembro, final de agosto, início de setembro, já estava em primeiro lugar. Aí sofreu o ataque mais violento e vil, cruel, que eu já assisti a uma eleição presidencial. Nada havia igual. Né? E sozinha. Ela não tinha equipe, não tinha quadros e acho que nem tinha, presumo, estrutura emocional para segurar tudo aquilo. E sofreu um bombardeio terrível. E como? Vou pegar o meu livro, Um País Partido, 2014, a eleição mais suja da história. Por quê? 2014 é a eleição do Petrolão, eleição que mais se gastou dinheiro na história, numa eleição presidencial. Quem era o marqueteiro? João Santana, marqueteiro de Dilma Rousseff. E aí eles começaram a fazer uns spots. O que é spot? É aquelas propagandas de 30 segundos na TV, gratuita, aquela propaganda e tal. E tinha 2 spots que acho que dá para exemplificar bem como é que agir em relação à candidata Marina Silva. Eu vou ler mais ou menos, uma das propagandas de 30 segundos representou bem aquele momento da campanha. Nela, homens de terno e gravata discutem animadamente uma sala de reuniões com vários gráficos ao fundo em torno de uma mesa como se estivesse em um banco. Abre aspas. Aí vem a voz em off. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é, sugere uma voz em off. Em seguida, uma música incidental criava um momento de tristeza. Um corte de cena levava para uma outra reunião, agora em ambiente familiar, em torno de uma mesa, onde uma família humilde fazia alegremente uma refeição com fartura de alimentos. Aí vem a voz em off. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre sua vida e sua família, dizia o narrador em off. Né? Nesse instante, um dos participantes da refeição, representando o pai, recebe o prato de comida que acaba desaparecendo. Aí continua a voz em off. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salário, a Câmara se deslocava enquadrando os outros membros da família e ia alterando seus semblantes, né? De alegres e, num primeiro momento, para tristes, né? A cena era cortada e deslocada para a reunião dos banqueiros, todos alegres e satisfeitos. Aí entrava a voz em off. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente do Congresso, eleitos pelo povo. Você quer dar a ele esse poder? E o vídeo terminava com a família humilde, sentada à mesa com os pratos vazios e semblantes tristes. A pergunta que eu faço a você, mas as pessoas sabem o que é o Banco Central? Sabem que é autonomia? Sabe o que é a autonomia do Banco Central? Segunda pergunta. Mas sabiam de uma coisa, terceira.
que devia ser uma coisa ruim esse tal de Banco Central, essa tal de autonomia, porque sumia a comida da mesa. Era mentira, porque em momento algum Marina Silva falou em autonomia do Banco Central. O que tinha ocorrido é que uma participante da campanha, uma senhora ligada a um banco, que era da área de educação da campanha, deu uma entrevista infeliz, de uma ingenuidade pantagruélica, e falou em autonomia do Banco Central, mas ela não tinha papel algum na direção política da campanha, e muito menos na parte econômica. Portanto, era mentira o que o João Santana estava fazendo. Mas aquilo foi repetido ad nauseam para justamente dar a ideia de que ela estava querendo fazer, Marina, uma coisa muito ruim para os eleitores, para os mais pobres, que a comida sumia. Tinha um segundo spot que era fantástico, nessa linha de desconstruir, bater, que foi a seguinte: a política do medo continuou a ser usada, né, nesses spots de horário eleitoral. Um deles relacionava um suposto desinteresse de Marina pela exploração do pré-sal e vinculando a exploração do pré-sal às demandas sociais do país. Eu vou lembrando isso porque esse é o canal da memória, as pessoas esquecem. Nós estamos falando de uma eleição de 2014, hein? Pouquíssimo tempo, hein? A peça abria com vários homens discutindo em torno de uma mesa de reunião como se estivessem em uma empresa de energia. É possível ver várias miniaturas de torres de extração de petróleo no cenário. Eles fingem que estão discutindo. Aí uma voz em off questiona: Marina tem dito que, se eleita, vai reduzir a prioridade do pré-sal. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. É a mesma pergunta do spot anterior, tá? Em seguida, uma música toma conta do ambiente em tom grave. Logo aparecem crianças estudando em torno de uma mesa, acompanhados por uma professora. O narrador prossegue, entra em off. Isto significaria que a educação e saúde poderiam perder 1,3 trilhão e que milhões de empregos estariam ameaçados em todo o país. Os empresários que aparecem no início estão alegres, com ar de vitória, tal. Ou seja, aí vem a voz em off. Os brasileiros perderiam uma oportunidade única de desenvolvimento. Aí, as páginas do livro utilizado por uma das crianças magicamente fica em branco. Aí vem a voz em off. É isso que você quer para o futuro do Brasil? Conclui o narrador. Assim como no spot anterior, em que os pratos ficavam vazios de comida, nesse, todos os livros que estavam sobre a mesa desapareciam, deixando todos tristes. Ou seja, iam ficar com fome, sem comida e sem educação. Sobre duas questões que, então, o candidato que estava em primeiro lugar, em momento algum, tinha defendido. Nem a exclusão do pré-sal, né, e a vinculação com os ganhos do pré-sal com os gastos na economia, e a questão da autonomia do Banco Central também ela não tinha defendido. E isso levou, depois, a ataques violentos. Ela não tinha estrutura, acho eu, isso aí o Marco Antônio Villa que está dizendo, chegou até, em certo momento, a chorar dentro de um avião. Um repórter da Folha viu, a pressão era muito grande, ela não tinha quadros, né? Gente, equipe que conseguisse blindar e enfrentar as mentiras que o PT estava colocando na campanha. E o João Santana, que hoje é marqueteiro de Ciro Gomes e que confessou que recebeu fortunas via Angola, tinha uma triangulação aí, dinheiro de forma ilegal. Portanto, foi a eleição do Petrolão. E aquilo mudou. Quem imaginaria que teria o trágico acidente de Santos no dia 13 de agosto e depois a ascensão de Marina? Então, veja, foi a surpresa de 2014. Ninguém imaginaria isso dias antes, no dia 12 de agosto. Ninguém imaginaria a tragédia de Santos. E a eleição foi em outubro, portanto, menos de 2 meses depois. 2018, o episódio de 6 de setembro em Juiz de Fora, menos de um mês antes da eleição, do primeiro turno. Aquilo alguém imaginava? Aquilo mudou os rumos da campanha. Mudou como? Mudou na medida em que ele não participou, evidentemente, dos debates e durante um mês, só boletim de hospital. Hospital era manhã, tarde, noite, rádio, TVs, portais, tudo cobrindo aquilo. Né? E, evidentemente, que ele teve um espaço fabuloso
fabuloso, ocupando o noticiário. E isso ajudou, claro, além do atentado, a questão de ser um mártir, tentar acusar elementos de esquerda, isso é um absurdo que eles estão voltando a fazer agora, não havia qualquer vinculação, especialmente com o PSOL, isso é um ato criminoso feito pela quadrilha nazifascista bolsonarista, fez à época e estão repetindo agora, né, voltando a falar essa história, o quadrilheiro, o filho quadrilheiro criminoso, Flávio Bolsonaro, o homem do peculato, da formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, e que a justiça do Rio, o negócio não anda, vai andar quando o Bolsonaro sair da presidência, né? Voltou a colocar essa questão. E aí aquilo mudou. Ou seja, eu estou dando esses dois exemplos, por quê? Para mostrar a vocês como um processo eleitoral tem o inesperado. Aquilo, o inesperado, faça uma surpresa, como diria no Eu e a Brisa, o Johnny Alf. Política assim, história assim. Você não determina 9 meses antes o que vai ocorrer. E já estão discutindo, inclusive, a distribuição de ministérios do governo que vai assumir a 1º de janeiro de 2023. Espera um pouco, a política não funciona assim. Você tem uma série de variáveis que nós não sabemos o que vai ocorrer. Por exemplo, a variante Ômicron, qual é a consequência dela aqui no Brasil? Não sabemos ainda. Nós estamos vendo que a situação na Europa é muito grave, né, em vários países. E o que poderá acontecer no Brasil? Não sabemos. A questão da inflação, especialmente a inflação de alimentos, também não. As relações do governo com o Congresso, também não. Novos escândalos de corrupção envolvendo a Orcrim, Bolsonaro e sua caterva, também não sabemos o que poderá ocorrer. Então, atender, e nem em relação ao próprio Bolsonaro, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Ou seja, ele, nesse sentido, é o que vocês estão vendo, como que um processo eleitoral é dinâmico. E não existe essa que a eleição já está decidida. Eu estava vendo hoje aqui, eu fiz uma análise que é a seguinte, que eu citei na hora do almoço, que é a seguinte, uma coisa é o torcedor que está na arquibancada, sabe, vendo o jogo? Você vê o jogo de um jeito. Se você está lá embaixo, como técnico, lá no banco, acompanhando, no banco do reserva, acompanhando o jogo, você vê de outra forma. O técnico entende o mesmo jogo de forma racional, radicalmente distinta do que o torcedor emocional que está lá nas arquibancadas. Então, qual é o nosso papel? É ficar na arquibancada? Não. É estar lá embaixo, como técnico, acompanhando o que está ocorrendo, né? E lendo, aprendendo a ler o jogo. O que eu vejo de coberturas entusiasmadas de torcedores de arquibancada. E nesse espaço não tem torcida de arquibancada para A, para B, para C ou para D. Tem a busca de uma análise com base no conhecimento histórico, entendendo o momento como parte do movimento da história, né? E entendendo como é que esses peões, e aí voltamos a outro jogo mais complexo, ao jogo de xadrez, são movimentados. Né? Ou seja, não é uma coisa tão simples, abertura Rui Lopes, P4R, etc. Não, não, não. Coisa um pouco mais complexa. Um pouco mais complexa. Por isso que eu tinha cantado a bola da doença, não tinha? Quantas vezes falei sobre isso em encontros anteriores? Nós temos encontros diários e vocês são testemunha. Tanto que eu recebi várias mensagens falando, pô, vocês só não acertam a Mega Sena. É verdade, nem a da virada, gostaria, mas não acerto. Mas acertei em cheio. Então, a saúde pode ser um instrumento que ele utiliza, a saúde dele, Bolsonaro, do criminoso, como meio de retirar o time dele de campo. Não só da campanha à reeleição, como até, se for o caso, dependendo da conjuntura, com a campanha derretendo dele, e com possibilidades, aí ele olhando lá na frente, que ele é esperto, é um criminoso, é alguém que comete crimes há 3 décadas. 3 décadas cometendo crime. Nós não estamos falando de um ingênuo que chegou lá e começou a se completar a partir de 1º de janeiro de 2019, quando tomou a posse na presidência. Ele tem há 30 anos de vida parlamentar desviando, roubando, né, como um ladrão na luz do dia, ao meio-dia. Né? Ele não roubava escondido, porque a rachadinha é um roubo explícito. Né? Nós vimos como funcionava, por exemplo, no gabinete de Flávio Bolsonaro, com o papel do Queiroz, como tudo aquilo era organizado. O processo só não anda porque há razões políticas que seguram aquilo. Porque em qualquer lugar sério do mundo, esse processo tinha dado. O da Marielle, até hoje, de um assassinato de uma vereadora. As coisas não andam. E parece que é visto como algo absolutamente natural. Por quê? Porque tem uma Orcrim, uma organização criminosa na Palácio do Planalto, chefiado pelo presidente da República. E que agora, ao tirar aquela foto no hospital aqui em São Paulo, gozado que eles tiram Conceição, é só Vila Nova, é mais chique.
elite rastaquera, né? Eles não falam Vila Nova Conceição, é Vila Nova, porque acho que eles acham Conceição muito vulgar, elite rastaquera. Mas ele já tirou a foto, claro, ele ia tirar uma foto dele no leito, e ele vai também agora abrir as próximas fotos, registro. Ele vai abrir, vai mostrar as marcas, cicatrizes. Eu sei com quem eu estou falando, registro, eu vou acertar mais uma vez em cheio. Eu conheço o criminoso. Pô, a minha vida é passar estudando política e ações, muitas vezes. Eu gostaria que não fosse de ações de criminosos, e o Bolsonaro é um criminoso. É fácil entender os movimentos dele. Só não entende quem não quer, ou quem é obtuso, vai, né? Ele vai mostrar, aguardem, ele vai ainda abrir, tirar as fotos, vai mostrar os cortes, e por aí vai. Porque nós estamos falando de uma pessoa baixa também. Além disso, uma pessoa baixa. E aí vai ter agora as orações, porque eu vi que foi pedidas muitas orações. Eu vi, inclusive, próxima hora do almoço, estava lá o Queiroz, o ministro Queiroz, que é uma pessoa fantástica, o ministro Queiroz, uma grande pessoa, grande pessoa. O Queiroz estava a Damares. A Damares falou, fez uma fala que eu fiquei preocupado. Ou ela tomou algumas doses, algum remédio errado, eu não sei, eu não entendi o que ela falou. Que ela está indo para a Bahia com o Queiroz e o Roma lá, que é outro sujeito patético. Essas pessoas vão desaparecer. Daqui 2 anos, ninguém lembra mais, politicamente, dessa caterva. Mas ela começou a falar que ia para lá porque o presidente tinha determinado ela ir para a Bahia e porque as mulheres, a defesa dos direitos humanos, e agora elas estavam colocadas em abrigos, os maridos, começou a misturar tudo. Ela começou a misturar as questões afeitas, por exemplo, a Lei Maria da Penha, com a questão da inundação. Eu não entendi o que ela falou. Ela estava delirando. Falou um monte de sandice sem sentido. E o Queiroz, fazendo assim, o Queiroz é ridículo. Quem conhecia o Queiroz? Ninguém. Ninguém, nem eu, você. Mas ele quer ser senador pela Paraíba. Pô, Paraíba teve grandes... Queiroz, já teve o João Pessoa, Queiroz, já teve o Zé Américo de Almeida. Né? Pô, tu, volta para casa, vai para casa. Lembra, tinha os programas humorísticos. Não dá, qual é a tua? E aí, e o Queiroz, cuida do Ministério da Saúde, da vacinação das crianças, Queiroz. Mas foi um momento patético. Então, eles vão usar, começaram a falar, é preciso orar. Logo eles que apoiaram 600 mil mortos, o genocídio, falam em oração. E isso, não, Mala, eu estou aguardando o Mala também. Mala, aguardo tu, o Mala sabe que eu tenho ele no meu coração, adoro o Mala. Eu quero ver, ele podia fazer agora uma grande oração, né? O Mala, então eles estão falando de oração, voltaram a falar no atentado de 2018 feito pelo PSOL, olha que absurdo, né? Não vai ter efeito nenhum, passou, acabou. É engraçado como você usa um fato quase 4 anos depois e ele não tem o fato mesmo efeito político. Isso que é interessante, estudar na história. Você pega um acontecimento, você reproduz, mas não é mais a mesma coisa, a conjuntura é outra, né? Não entende o que a conjuntura ela se transforma, o momento histórico é outro. Né? E falam que estavam desejando a morte do Bolsonaro. Eu não estou desejando a morte, eu estou desejando a cadeia. É outra coisa. Ele se recuperar, o criminoso, ele vai sair do governo, sim, vai ter um processo judicial, vai ter lá toda a sua defesa, tudo que manda, a Constituição que ele odeia, essa Constituição que ele odeia, né, que ele é um criminoso nazifascista, e vai para a cadeia, e todo o crime. Aí começaram a falar que é sofrimento, que ele está sofrendo muito. Ele sofreu nas férias? Ele sofreu ontem, mais ou menos nesse horário, ou anteontem, no domingo, no sábado, na sexta, na quinta, ele estava alegríssimo, jet ski para cima e para baixo. Jet ski estava sofrendo aonde? E aí juntando, fomentando aglomerações, espalhando o vírus, o criminoso, né? Atacando as vacinas, usando a filha, fazendo uma live criminosa na última quinta-feira. Aí ele estava ótimo. O que ele está preparando é uma retirada de cena. Não é que ele não tem esses sintomas, que provavelmente tenha, não é isso. Registra-se. Evidentemente que o médico não seria conivente com uma farsa. Não é. Ponto.
Isso é importante sempre destacar. Agora, ele está preparando uma retirada de cena. É isso. E é por quê? Na hora que a campanha vai derreter e não vai ter mais esse efeito da cobertura de que ele está sofrendo, o Messias, porque vão começar a falar que o Messias está à beira da morte, mas o Messias não pode morrer, né? Espera um pouquinho, né? Algo de errado, inclusive teologicamente. Não é verdade? Diria o Mala. Como é que se discutiria essa questão, Mala? O Mala não conhece. Teologia não é com o Mala. O Mala viu metal, né, Mala? Então, a situação que está sendo vivida é essa. Derrete a candidatura, e ela é evidente que está derretendo, e ele tem na saúde uma carta na manga, com a possibilidade de se retirar da campanha da reeleição, dizer que não tem condições físicas para uma campanha, né? E a culpa é da esquerda, ele vai dizer, do atentado, e aí ele começa a inventar todos aqueles delírios do atentado, e os nazifascistas bolsonaristas vão espalhar pelas fake news, e aí ele vai tentar macular o processo eleitoral, né? Porque ele não vai ter candidato, ele vai ter, ou ele renuncia, né? Renuncia à presidência da República, né? E aí ele pode tentar criar um fato político, e aí vai tentar usar, eu já falei do Instituto da Graça, que está aqui na Constituição, algum artifício legal, pega alguém aí que o auxilie, apesar que ele, no campo jurídico, seus auxiliares são horrorosos, estão ainda bem, né? Mas vai buscar algum tipo de solução. A renúncia pode ser uma delas, para não, por causa do fracasso da campanha eleitoral e do desastre. Porque tem de lembrar que a economia, eu adoro as projeções, eles aparecem assim, os consultores econômicos, todos muito sérios, falaram que o crescimento do PIB esse ano, 2022, vai ser de 0,36. Eles são fantásticos, 0,36. Aí eu estava justamente dando uma olhada, falei, mas por que não 0,35 ou 0,37? Não, é 0,3. Da onde eles tiraram? Eu não sei, não vai acontecer nada disso. Como não aconteceu no ano de 2021, e eu falei para vocês que não ia acontecer. Cadê a recuperação em V? Lembra da recuperação em V? Cadê? Né? Do falastrão Paulo Guedes. Lembra que o Paulo Guedes, eu fui o primeiro a falar, esse daí é um falastrão, mas ele foi gritado o nome dele até na Avenida Paulista. Paulo Guedes! O Paulo Guedes não conhece Brasil. Nunca andou pelo Brasil, não conhece macroeconomia. Mas ganhou dinheiro na bolsa. E precisa entender de economia para ser especulador? Não. Claro que não. Então, a situação econômica, a tendência não é de 0,36, ou zero ou menos que zero, ou seja, recessão. E nós estamos em recessão técnica. A situação econômica é muito difícil. E aí, claro que o Centrão vai abandoná-lo. Quem já falou isso aqui? Nós já falamos há um tempão. Eu fico lendo, agora estão usando muita expressão caterva, que é daqui, viu? Registre-se, né? Essa questão que vai para a cadeia é daqui também, né? E outra, que a questão econômica é evidente, que a tendência é agravar a crise econômica, é isso. Infelizmente, ninguém fala isso com satisfação, porque todos nós perdemos com isso, né? Mas essa é a tendência. E aí o Bolsonaro poderá tentar destruir ainda mais a estrutura, o orçamento, as questões fiscais, fazer o caos. Ou seja, não deixar pedra sobre pedra. Aí vai ter provavelmente a resistência do Congresso, porque o Congresso, os parlamentares vão estar olhando para 2023, né? E como que eles vão se acertar com o novo governo, que não é o governo Bolsonaro, e os que estão com o criminoso vão tirar o time de campo. Ou seja, vão abandoná-lo. Você acha que o Valdemar da Costa Neto é um homem que você pode confiar? Claro que não. O Valdemar da Costa Neto vende a mãe e entrega o boy de Mogi das Cruzes. Nós sabemos quem é a figura. Então, o cenário desenhado está exatamente como nós falamos. Não há, isso é importante lembrar, já dizer, que não vai ter nem segundo turno. Quem me garante que não vai ter segundo turno presidencial? Só não teve 2 vezes, nas eleições de 1994 e 1998. Evidentemente, desde o restabelecimento das eleições diretas para presidente, sobre a égide da Constituição de 88. Claro, né? Registre-se assim, porque antes, pela Constituição de 1946, não tinha, a eleição era só em um turno. Bem, compreendido, portanto. A questão que eu estou colocando aí a vocês é quem diz que isso já está decidido. Eu já vi aqui, estava lendo. Aí é análise de arquibancada,
né? Faz aquela análise, assim, aquela coisa irracional, porque quem faz uma análise cerebral, não com o coração, mas cerebral da conjuntura, o técnico de futebol, para voltarmos à nossa metáfora anterior, e vê o jogo de outra forma, vê o jogo absolutamente de outra forma. Então vai ter segundo turno, claro que vai ter. Quem é que vai para o segundo turno? Os dois? Não sei. Não sei. No momento é impossível dizer isso, porque o jogo nem começou. As articulações, veja a confusão que está em São Paulo, para saber as articulações de partido com partido, porque, como é que articula quem é candidato ao governo, ao Senado. Está uma confusão danada. O cenário é muito, muito complexo para articular, porque isso aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, cerca de acho que 32 milhões de eleitores, você tem como é que isso fica articulado à campanha nacional. Não é uma questão simples, né? E isso não está resolvido. Não pensa, mas teve o jantar do Prerrogativas e o Prerro, não sei o quê, parece Perro, né? O Prerro tal. Que importância tem isso política? Nada. É que se constrói, pega-se um fato, quer se transformar num acontecimento histórico. Opa, não é por aí. Aqui a gente não entra nessa. Não entra nessa. A questão toda não está nada decidido o cenário. Vai começar a ser decidido agora. Vai começar em janeiro, né? E ali, quando você chega em março, e aí, pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral, você vai ter que definir, então, já as filiações a partido, etc. Tal. Vamos ter a janela partidária, vai ter um troca-troca dos diabos de partido, e ali, a partir de abril, é que o cenário vai começar a ficar um pouco mais claro, né? De você já decidir, falar, olha, não, é a situação. Claro que os candidatos, nós sabemos os pré-candidatos quais são esses apresentados, 5, 6, bastante conhecidos de todos vocês, né? Mas para fecharmos a questão de hoje com o Bolsonaro, acertei em cheio, acertei em cheio. Qualquer pessoa em sã consciência, se tem um problema intestinal como ele tem, não age como ele age, não é verdade? Qualquer pessoa sabe isso. Não precisa ser um gênio da raça, você tem que ter uma alimentação mais regrada, etc, etc, etc. Ele faz o contrário e faz questão de expor. A história dos pastéis, por exemplo, né? Quantas vezes vocês ouviram ele isso, ou em Brasília, ou no Distrito Federal, ou nas viagens, não tem isso? Já chegou a descer de helicóptero para comer um pastel. E isso, já aconteceu isso em outras vezes. Então, você passa a ter uma vida muito mais regrada, que não significa, né, algo que você vai ficar sofrendo a vida inteira, nada disso. Você se adapta àquilo e a vida segue, especialmente quando você exerce uma função pública, que você não está lá para sofrer, você está lá porque você quis ser candidato. E teve milhões que votaram em você. Bem, não interessa. A conjuntura de 18 não será, e sempre disse, a eleição de 2022. São conjunturas políticas radicalmente distintas, inclusive na composição do Congresso Nacional, algo que eu também fui o primeiro e sempre reafirmo. A composição do Congresso vai mudar. Aquele pessoal, aquela gentalha, aquela caterva bolsonarista eleita na onda de 2018, menos da metade votará ao Congresso Nacional. Então, aquelas figuras patéticas, um de chapelão, o outro não sei o quê, o outro não sei das quantas, todas aquelas figuras que você fica olhando, você tem medo, que você fala, pô, vai bater a carteira, levar o celular, né? Isso vai mudar, né? Aqueles monte de patentes de gente da reserva, vai voltar a vestir pijama, né? E isso vai também mudar nas assembleias legislativas, só que nem tanto no caso das assembleias legislativas de cada estado, entenda-se, né? Não haverá tanta mudança, haverá sim uma diminuição dessa caterva, mas não será tão acentuada, mas no Congresso Nacional, sim. E no caso do Senado, renova um terço. São Paulo, por exemplo, vai renovar a cadeira de José Serra, né, que está inclusive de licença agora, quem está exercendo por razões médicas é o José Aníbal, e vamos esperar isso. É importante que São Paulo tenha um grande senador, né? Isso. São Paulo hoje tem o suplente do Major Olímpio. Você sabe o nome do suplente do Major Olímpio? Você em São Paulo não sabe. Eu confesso a vocês que outro dia que eu fui descobrir quem era o elemento. O elemento, não é cidadão, o elemento. É inacreditável, é inacreditável. Ninguém sabe, é uma espécie de senador clandestino, onde já se viu na maior unidade da federação, em termos de número de eleitores de importância econômica. É inacreditável, é inacreditável. Não, a gente vê coisas aqui no Brasil que não é fácil. Mas, para fechar a nossa conversa de hoje, acertei em cheio, mais uma vez, né? Bolsonaro usando da saúde como artifício político para retirar o time dele de campo. Sabe que para efeito eleitoral não vai ter o efeito de 2018. Então, para esse efeito não dá certo. Mas dá certo, sim,
para, no momento que a campanha estiver derretendo a candidatura, ele possa usar disso para não ser candidato à reeleição, retirar sua... ou até a renúncia, né? Lembre-se que eu sempre bati nessa tecla. E ele está caminhando, o Asmodeu, não é Messias, ele é o Asmodeu, lá do Antigo Testamento, está caminhando para isso. Por isso que aqui o pessoal fala, por que aqui? Aqui é diferente. Diferente não no sentido de fazer panfletarismo, porque não tem isso aqui. Aqui tem análise histórica, está lotado de coisas, eu até tirar uns livros aqui, né, de conhecimento, de estudo, de reflexão, porque não basta também ler, só ler. Você tem de ler, aprender e aquilo auxiliar a reflexão sobre o hoje. Né? Você tentar entender essa conjuntura, a complexa conjuntura que nós vivemos. Né? E por isso que quando eu vejo uma última questão, mas essa eu faço, são parênteses, bem rápido, não posso me estender muito. Eu sei que estavam dizendo, eu li uma notícia, por exemplo, que o Sérgio Moro seria, se até fevereiro não chegar a 15%, ele seria candidato ao Senado. Eu fiquei pensando, mas por que 15%? Por que fevereiro? Por que o Senado? Mas diz que são fontes que você não pode revelar o nome. Mas quem? O mercado. Quem é o mercado? É o Walter Mercado? Ligue já? Eu não conheço o mercado. Alto, baixo, gordo, magro, idade. Eu estou só pegando o exemplo da candidatura Sérgio Moro, podia pegar de outro, mas eu não, em casa em tela não disse sobre essa candidatura, para entender o noticiário, porque eu fico vendo, aí eu olho assim e falo, mas por quê? Candidato pelo Paraná? O Paraná é complicado, ele teria de se articular com o governador Ratinho Júnior, que deve ser reeleito, provavelmente com relativa facilidade, provavelmente, na atual conjuntura, pelas articulações que eu acompanho no Paraná, ele teria de fechar, articular, tal. Mas como é que é isso? Ao Senado? Mas por quê? Por ter imunidade contra processos? Mas espera, né? De onde veio isso? Mas quem fala isso? Não. É o mercado. Mas quem é o mercado? Né? Eu dei um exemplo, até conversando na hora do almoço, sobre o Jornal do Estado de São Paulo, na página 3, durante a ditadura, né, o jornal era censurado, vale lembrar, desde do AI-5 até janeiro de 1975, quando completou 100 anos de fundação e 95 de vida independente, porque ele foi ocupado pelo governo Vargas durante 5 anos, né, de 40 a 45. Tá? Mas nessa época, durante a ditadura militar, estou falando à frente, portanto, tinha censura, e aí eles colocavam trechos dos Lusíadas. O Jornal da Tarde, o mesmo grupo, colocava receitas de bolo, etc. Tal, né, receitas lá de Max Hamburger, e por aí. No caso do Estadão, tinha 2 colunistas excelentes, com quem aprendi muito, inclusive eu os conheci rapidamente, um pouco mais, o Carlos Chagas, e nos anos 70 eu tive com ele conversando, convidando para uma palestra que ele veio, inclusive. Né? Assinava de Brasília como CC Carlos Chagas tal. E tem um grande livro sobre o governo Costa Silva, 113 Dias de Angústia, livro indispensável, para quem quiser entender a doença do Costa Silva e os desdobramentos políticos. E o Vilas Boas Correia, que assinava como VBC, conversei com ele por telefone uma vez para esclarecer um fato histórico num livro que eu estava escrevendo, ele foi hiper gentil, né? E também li suas memórias, e eles falavam muito em sistema. O sistema, e o sistema com S maiúsculo, o sistema seria a linha dura, mas quem era o sistema? Era o sistema, que é a cassação do deputado do MDB, mas quem é o sistema? É o sistema. Parece o mercado. Quem é o mercado? É o mercado. Ou alguém fala assim, a Faria Lima, mas quem é a Faria Lima? Né? Quem é? Então, o perigo nessas horas é você vocalizar o discurso que o outro quer que você faça. E solta o balão de ensaio e vê se ele sobe ou não. Mas nesse espaço, não tem. Aqui não tem. Então vai ter muito balão para lá, balão para cá, e muitos vão, grande parte deles não vão subir e tal. Lembrei até do livro do Pedro Nava, Balão Cativo, um dos volumes da memória, começa com Baldiócio, Balão Cativo, que título lindo, né? As memórias são indispensáveis, ele é o nosso grande memorialista do século XX brasileiro. Mas isso vai ter em termos de política, muitos balões para aqui, para lá, papá, mas que não vão dar certo. Mas nesse espaço a gente busca sempre uma análise original e acertamos sempre. Né? Por quê? É o compromisso com vocês, com a história, com a Constituição, e sem ser garganta e lugar. Não é que alguns que erram essas coisas são gargantas e lugar, isso é importante me lembrar. Hein? Mas é que falta estudo, dedicação, leitura. Ninguém pode fazer análise de conjuntura se não estuda, se não conhece muito bem a história do Brasil, muito bem a história mundial, senão não dá. Né? Você vai fazendo na base do eu acho,
Eu acho, para que acha? Você não acha nada. Você tem que compreender o momento histórico. E para compreensão, no sentido Lucian Febre que eu estou pensando, exige muito estudo. Né? E não aquilo que eu falei outro dia brincando, de aprender por osmose. Pô, o livro aqui, né, com um amigo que não lia tal, achava que aprendia por osmose. Falando nisso, uma última lembrança, meu mais recente livro está indo muito bem, graças a vocês, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, descobrimento ao século XXI, em que muitas dessas questões dos nossos encontros está aqui presente no livro. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, das entrevistas, e estamos montando uma estrutura muito boa de entrevistas agora para a segunda semana de janeiro, indica o canal Um Amigo Amigo, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que são sininhos, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a parte dos comentários. É mais de, somando tudo, eu estava fazendo um cálculo aí, mas chegamos a cerca de quase 2 milhões de comentários, isso graças a vocês. Muito obrigado mesmo. E tem uma coisa essencial, nesse momento de 2022, ser membro apoiador do canal. É muito fácil, tem duas formas. Entre no computador, por que eu digo computador? Porque tem algum sistema que não seja Android que tem dificuldade de entrar, eu não sei por quê, porque eu não entendo as questões técnicas, eu entendo o beabá dessas coisas, mas pelo computador é só colocar no YouTube, põe Marco Antônio Villa, né? Aí tem duas formas, você perde 2, 3 minutos de apoiar o canal, fortalecendo o jornalismo independente, plural, republicano e de qualidade, é isso, né? Lembrar que no Twitter vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa e no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã, então. Até. Vamos aguardar a nova previsão, hein? Até.